Olá pessoal, tudo bem? Nesta semana, o Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos escolheu como tema reencarnação. É um tema bastante abrangente, bastante extenso, então eu vou apenas citar alguns pontos que eu acho que são muito importantes, de a gente tomar conhecimento. E para a gente começar o nosso raciocínio, eu queria fazer alguns questionamentos para que a gente possa ir refletindo em conjunto. O primeiro seria: por que nós reencarnamos? Esse é um item para a gente pensar. A resposta clássica, que todos respondem, é para evoluir. Agora, será que é sempre dessa forma? Será que sempre que a gente reencarna a gente evolui? Um outro item é: a gente pode evoluir no astral? Uma outra questão: todos os seres que reencarnam evoluem? Essa eu já posso adiantar e dizer que não. Nem sempre todos que reencarnam evoluem. Na verdade, ocorre ao contrário. A maioria dos que reencarnam não evoluem, ou evoluem muito pouco, quase nada. Poucos realmente têm uma trajetória evolutiva no plano físico. E eu já vou explicar o porquê. Uma outra questão interessante: se a vida jamais cessa, nós iremos reencarnar sucessivamente, indefinidamente, ad eterno. Então eu passo por esse processo: reencarne, aí eu vou para o desencarne, também chamado período intermissivo ou período entre vidas, e aí eu vou fazendo isso, aí reencarno de novo e eu vou fazendo isso indefinidamente. Uma outra questão é: reencarnação é obrigatória? O que vocês acham? Do meu ponto de vista, a reencarnação não é obrigatória, porque senão estaria ferindo a lei do livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a reencarnar. Outra questão: existe um período definido entre encarnações? Não existe período definido entre encarnações. Existem consciências que reencarnam em poucos anos após a dessoma, após o desencarne, e outras que levam centenas, séculos ou até às vezes mais de 1000 anos para reencarnar. Tudo isso se dá porque não é obrigatório, justamente porque não é obrigatório reencarnar. Então esse tempo é totalmente variável, totalmente variável. Uma outra questão muito interessante para a gente pensar é: nós podemos reencarnar em outro planeta? Uma questão interessante. Vamos fazer uma reflexão. Só no plano físico, isso dados da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, através dos seus megatelescópios e de cálculos numéricos avançadíssimos, eles fazem um cálculo que na nossa Via Láctea, na nossa galáxia, existe cerca de 200 bilhões de estrelas. É um número bastante difícil de a gente mensurar, mas esses são os últimos cálculos. E cada vez que eles vão fazendo os cálculos, esse número vai crescendo. E existem no universo cerca de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Umas muito maiores que as nossas, outras até menores, outras do tamanho da Via Láctea, mas existem cerca de 2 trilhões de galáxias. E se a gente pensar que esse universo tem lógica e tem coerência, e eu penso isso, talvez vocês concordem comigo que existe uma lógica ou uma coerência que a vida não se manifesta em apenas um planetinha de uma galáxia que possui cerca de 200 bilhões de estrelas dentro de um universo que possui cerca de 2 trilhões de galáxias. Não faria sentido e não teria lógica alguma. Para mim, pelo menos, é muito evidente que a vida se manifesta por esse universo todo. Existem várias obras espíritas que até nos contam isso, que existe transmigração estelar de almas. Vocês podem buscar por aí. Existem transmigração estelar de almas. Então, uma coisa que também que também tem coerência, é que se nós estamos nesse planeta, que é um planeta um pouco patológico, um planeta mais para planeta hospital, nós não viemos parar aqui por acaso, não foi uma escolha aleatória. Nós não estávamos passando lá numa nave sideral astral e viemos, isso enquanto espíritos, e viemos pular aqui, saltamos de paraquedas e caímos aqui. Não. Tudo no universo se dá por sintonia. Sintonia energética, sintonia de pensamentos e de sentimentos. E como é que é a subdivisão
desse nosso planetinha, que nós chamamos de planeta Terra. Existe um livro chamado Cidade do Além, que é da Igorina Cunha, junto com o Chico Xavier. Eles, enquanto encarnados, eles tinham a mediunidade e a capacidade de se projetar a sua consciência para o nível astral e ter lucidez quanto a isso. Então teve os mentores deles, acompanhado por André Luiz e por Lúcius, eles eram levados às cidades astrais, uma delas o nosso lar, e a Igorina Cunha ela fez desenhos nesse livro Cidade do Além, da planta base de nosso lar. Como é que é essa cidade astral? Como é que ela se distribui? A partir daí que o filme foi montado, a partir desses desenhos. E ela fez também em relação ao nosso orbe planetário, como é que se manifestam, como é que a vida se manifesta nos diversos planos espirituais. Eu vou colocar aí no vídeo esse desenho, e aí vocês vão ter melhor ideia dessa representação. Lá no nível 1, do nível astral, é a subcrosta umbral inferior, também chamado de abismos. Lá é que se encontram as consciências mais patológicas, as consciências menos lúcidas. Depois vem a crosta umbral dos encarnados, e eu não sei se todos sabiam, mas nós estamos no umbral. Aqui a crosta terrestre, o plano dos encarnados, é chamada de umbral. Então, se alguém aqui que está me ouvindo ainda tem medo de ao desencarnar ir para o umbral, pode acabar com esse medo, porque nós já estamos no umbral. Para perceber isso é muito simples, basta ligar a TV lá no noticiário, e vocês vão perceber prontamente que nós estamos no umbral. É muito simples perceber. E aí depois do plano de crosta, tem o plano umbral dos desencarnados, depois tem o nível 4, o plano médio, onde habitam as cidades astrais, onde se situam as cidades astrais hospitalares. Nosso lar é uma dessas. Então, nosso lar não é uma cidade astral avançada, é uma cidade intermediária, também chamada de cidade de transição. Dá para ver isso lá na história, que tinha muitas pessoas que chegavam perdidas lá, pessoas que mesmo estando lá ainda continuavam com um baixo nível de lucidez, querendo voltar para a Terra. Enfim, isso demonstrava apegos, demonstrava alguns processos emocionais patológicos. Então, ali é uma cidade intermediária, um padrão evolutivo intermediário. Depois vem o plano astral mediano, cidade onde estão as cidades das ciências, e o nível 6 e o 7, níveis astrais superiores. Nos planos astrais, essas faixas, elas concentram níveis de consciências afins. Como eu disse lá no começo, todo o universo ele se dá por sintonia energética e frequencial vibracional. Todo o universo. Então, os níveis astrais, eles se encontram dentro de faixas essa de nível de consciência. E para que eu consiga atingir níveis superiores das faixas astrais, dos planos astrais superiores, eu preciso evoluir. Não basta querer. Aqui lembra daquele ditado? Querer não é poder? É a mesma coisa. Aqui seria mais ou menos do tipo: querer não é ser. Para que eu possa me manifestar em níveis astrais superiores, eu preciso ser melhor. Ser enquanto consciência. E o que nós somos enquanto consciência é o que pensamos e o que sentimos. Bem, toda vez que eu falo consciências, entendo como sinônimos de espírito. Bom, e como é que se dá o nosso nível evolutivo do planeta Terra? Antes disso, é necessário lançar mão de um conceito que é muito importante, que é a relação que existe entre a nossa atividade dos chakras e o nosso nível evolutivo, o nosso padrão de consciência. Lá, como eu citei no meu último vídeo, nós possuímos milhares de chakras, e os mais importantes, os principais, que são chamados de chakras magnos, são o chakra básico, o chakra esplênico, o chakra umbilical ou plexo solar, o chakra cardíaco, o chakra laríngeo, o chakra frontal e o chakra coronário. A capacidade de cada chakra desse é diferente. Primeiro, para que nós estejamos vivos aqui, todos esses chakras têm que estar funcionando. Às vezes menos adequadamente, às vezes mais adequadamente, mas é necessário que todos estejam funcionando. Então todos são de vital importância.
mas a competência de cada um vai mudando. O chakra básico ele tem apenas 4 raios, então ele consegue fazer uma leitura restrita do ambiente e das interações com o ambiente, com outras consciências. É uma leitura muito restrita. Ele possui apenas 4 raios que lê esses 4 espectros de frequências. Isso está ligado às frequências de leitura desse chakra. E aí nós vamos subindo de chakras e o número de raios vai aumentando. No chakra frontal já chega a 96 raios. E no chakra coronário, que é o mais competente de todos, ele consegue ter 192 raios e ler um número de frequências muito maior. Então ele é o chakra de maior competência que nós temos. Enquanto consciências mais primitivas, nós estamos ligados ao chakra básico e aí conforme nós vamos evoluindo, nós vamos trabalhando novas frequências nos chakras e a ideia é que um dia nós cheguemos a trabalhar com todas as frequências do chakra coronário. Isso acontece durante a nossa trajetória evolutiva. E dentro dessa referência de atividade de chakra e o nosso nível evolutivo, o chakra de maior atividade denomina ou se referencia ao nosso nível evolutivo. Esse é o nosso padrão consciencial. Deixa eu fazer uma analogia para ver se facilita o entendimento de vocês. Aqui no nosso corpo físico, na nossa estrutura física, nós temos o nosso metabolismo. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Então existe uma taxa de metabolismo basal. E durante certas atividades, ora eu elevo essa taxa, ora eu abaixo. Por exemplo, se eu for fazer uma atividade física, aí eu elevo a minha taxa de metabolismo. Ela vai e sobe, quando eu paro a atividade, ela vem, decresce e volta para basal. E aí quando eu vou para o sono, por exemplo, ela decresce, e aí eu acordo e vou retomando até que se estabeleça esse equilíbrio. Essa taxa base é o denominador comum, é a nossa taxa de metabolismo basal. Então, é possível fazer essa analogia, né? Uma simples analogia. Todos nós temos um nível de consciência, um padrão evolutivo. Durante o dia, dependendo da nossa atividade, nós podemos subir ou baixar esse nível de consciência. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu vou fazer uma leitura, logicamente uma leitura que é crescente, vamos pegar como exemplo, eu vou ler um livro científico, apenas um exemplo. Então, para ler um livro científico, é necessário que eu trabalhe com os chakras superiores, chakra frontal e chakra coronário, porque eles conseguem ler esse tipo de informação. E aí, momentaneamente, o meu nível de consciência se eleva para que eu possa compreender esse tipo de informação. Já se eu vou praticar uma atividade física, meu nível de consciência vai para o chakra básico. Por quê? O chakra básico que é o que está ligado ao corpo físico. Então, quando eu vou fazer uma atividade física, momentaneamente, o meu nível de consciência transita para o chakra básico. Isso é ruim? Não, não é ruim. Porque o que vale é a média. Qual é, durante o dia, o chakra que predomina a sua atividade? Lembrem aquilo que eu falei. Quanto menos evoluída é a consciência, mais ligada aos chakras inferiores ela é. Quanto mais evoluída a consciência, ela está mais ligada aos chakras superiores. E como é que é o nível evolutivo do nosso planeta Terra? Vou colocar aí na imagem para vocês darem uma olhada. 80% da população é primária, ou também chamada de primitiva. 80%, é um número bastante alto, né? Desses, 60% são de chakra básico, 10% de esplênico e 10% de umbilical. 60% de chakra básico. Se você fizer a conta, isso dá praticamente metade da população. Ou arredondando para metade da população. Metade da população tem o seu nível de consciência na referência mais baixa de todas, que é chakra básico. E o que isso conota? Que são consciências que estão ligadas à violência, à agressividade, ao materialismo puro, aos devaneios sexuais, porque o chakra básico também é chamado de sexo chakra ou de chakra sexual, ele que é responsável pela atividade sexual. Mas quando o nosso nível de consciência está lá, esse é o nível de consciência mais rasteiro que existe, né? E aí a gente vai aumentando a nossa competência, a gente vai evoluindo, então a gente vai aumentando a atividade dos chakras superiores. Depois passando para o esplênico, depois para o umbilical, depois para o cardíaco e assim por diante até chegar no coronário.
E aí eu vou subindo. 18% é mediana. Esses 18% já tem um nível de consciência um pouco melhor, já tem um nível de discernimento um pouco melhor, já são pessoas mais ponderadas. Então, o nível de consciência dessas pessoas transita entre o umbilical e os raios inferiores do cardíaco. Os raios inferiores do cardíaco ainda estão ligados aos chakras inferiores. Então, o que denota a grande diferença? Tanto esses 80% quanto esses 18%, que daria 98% da população desse planeta, ainda são consciências emocionais. Consciências emocionais são consciências reativas, que trabalham com chakras inferiores. E aí apenas 2% da população do nosso planeta é avançada. Apenas 2%. Desses 2%, 1,99% é avançada e 0,01% é muito avançada, que aí já conota uma atividade de chakra coronário, já é uma consciência referenciada pelo chakra coronário. Apenas 0,01% da população deste órgão. E agora, como é que a gente evolui? Após o desencarne, a gente continua sendo exatamente quem nós somos. Nós somos, lembrem, nós somos aquilo que pensamos e que sentimos. E após o desencarne, eu vou continuar sendo exatamente quem eu sou. Desencarnar não muda ninguém. A gente perde apenas dois corpos, o corpo físico e o corpo etérico, mas consciencialmente eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa. Uma manifestação um pouco diferente, no plano astral a gente se manifesta de uma forma um pouco diferente, mas consciencialmente o que eu penso e o que eu sinto continua sendo a mesma coisa. Então, as nossas dificuldades nós levamos depois do desencarne, nós continuamos nos manifestando da mesma forma. E aí vem um item que é importantíssimo da gente entender. No plano astral, estamos em uma faixa restrita ao nosso nível evolutivo. É aquilo lá que eu citei lá no orbe planetário, quando eu disse das faixas astrais. Só conseguimos ter contatos e nos relacionar com espíritos do mesmo nível no campo astral e no campo mental. Sempre no plano astral e no plano mental, todas as interações são dentro de uma mesma faixa de frequência, dentro de um mesmo padrão vibratório. Então, quando eu desencarno, se eu sou uma consciência menos evoluída, se eu sou uma consciência primária, por exemplo, eu apenas vou me relacionar com consciências primárias. Lá, como vocês viram lá no orbe, consciências primárias vão estar afetas ao nível astral de umbral. E aí, o que eu vou aprender no umbral? Pensem um pouco, o que a gente vai aprender com consciências primárias, com consciências primitivas? Nada. Ou muito pouco, quase nada. Então, do meu ponto de vista, se a gente é uma consciência primária, a gente não consegue evoluir nada no astral. E o que a gente faz? 80% da população desse planeta é primitiva, a gente desencarna, continua sendo quem nós somos, nós não conseguimos evoluir no astral, a gente volta mais uma vez para uma outra oportunidade evolutiva. A gente não faz nenhum esforço, porque isso não afeta a nós, a gente é preguiçoso, a gente tem todos aqueles transfagos, e a gente vive uma vida improdutiva, desencarna, volta para o astral, não aprende nada e volta para cá. Esse é um cenário de repetição, também chamado de automimese, ou seja, a gente imita a gente mesmo, a gente fica repetindo encarnações. A maior parte da população desse planeta vive repetindo encarnações e evolui pouquíssimo ao longo do tempo, ou quase nada. É por isso que nós somos seres multimilenares e hoje ainda não somos lá grande coisa, por causa desse fator. A gente vive uma repetição de si mesmo ao longo de encarnações. Já as consciências medianas, essas já conseguem evoluir um pouco mais no astral. Já conseguem ter contato com consciências que têm um pouco mais de coerência, um pouco mais de lucidez. Já é, por exemplo, lá o nível de cidade astral do nosso lar, então ali é possível já aprender um pouco mais. Ali já começa a poder evoluir. Mas lembrem-se, eu só vou me relacionar com consciências desse nível. Então, eu só vou me relacionar com consciências medianas. O nível de aprendizado vai existir, mas não vai ser tão alto. Porque eu não vou conseguir achar lá no astral, não vou conseguir me relacionar com consciências mais evoluídas. Agora vem o grande X da questão. O plano físico é o grande point de encontro de todas as consciências.
No plano físico, eu consigo me relacionar com consciências de todos os níveis evolutivos, desde a mais primária até a muito avançada. Eu consigo interagir com todas essas consciências. Isso, para muitos, representa uma ameaça, para outros, representa oportunidade. Então, se nós temos essa oportunidade, a grande sacada é buscar interagir, enquanto estamos encarnados, com consciências mais evoluídas. Essa é a grande sacada do plano físico. Porque aqui, a gente tem essa oportunidade que não existe no astral, enquanto somos seres primários ou medianos. Os seres avançados, eles não têm mais a necessidade de reencarne. E aí vocês podem perguntar, então, que diabos que eles estão fazendo aqui? Eles vêm por um trabalho. Trabalho, lembrem, prioritariamente de esclarecimento. Eles vêm esclarecer o resto da macacada. Está aqui, eles vêm para fazer esse esclarecimento. Só que aí depende do livre-arbítrio de cada um de buscar esse esclarecimento, de buscar ser melhor. Isso depende do nosso livre-arbítrio. A evolução é um caminho individual. Individual no sentido de que a alavanca para a nossa evolução depende de nós mesmos. Mas, para que nós possamos evoluir, é necessário se relacionar. E a grande ideia, no plano físico, é buscar se relacionar com consciências muito mais avançadas. As avançadas e muito avançadas. Porque o nível de aprendizado que você consegue interagir com consciências dessa é muito alto, muito alto. Você começa a repensar toda a sua vida, você consegue obter conceitos que você nunca tinha pensado antes. Então, a grande sacada, a grande ideia é buscar interagir com consciências mais evoluídas. E essa oportunidade nós só temos aqui no plano físico, enquanto consciências primárias e medianas. As consciências avançadas e muito avançadas, elas conseguem evoluir perfeitamente e plenamente apenas no plano astral e no plano mental. Elas venceram essa necessidade do reencarne, não têm a necessidade do reencarne. Apenas o fazem por um trabalho. E aí eu queria desmistificar alguns itens, né? E um deles é, o que dificulta a nossa evolução? O que dificulta a nossa evolução, do meu ponto de vista, são nossos processos emocionais patológicos e mentais patológicos. Ou bolos emocionais e bolos mentais. Eles que são o maior travão consciencial, nosso maior travão consciencial, os nossos maiores poluidores da nossa consciência. O que são isso? São todos os nossos medos, tristezas, mágoas, raiva, ódio, culpa, carências, apegos, pensamentos obsessivos, vícios. Isso é o que nos impede de evoluir, isso é o que dificulta a nossa evolução. Então, uma consciência avançada, ela já conseguiu se libertar de tudo isso. O grande divisor de águas é o chakra cardíaco. Abaixo do chakra cardíaco estão os chakras reativos, que estão afetos a esse tipo de atividade instintiva e reativa. E acima do chakra cardíaco são os chakras lineares. Então as consciências avançadas já estão acima do chakra cardíaco. Uma outra coisa, em relação a karma. Eu peço perdão se eu ofender alguém com o que eu vou dizer, mas eu não vejo o karma da forma que é vista no Espiritismo. Eu não vejo o karma como nós precisamos pagar algo. Eu penso que nós não precisamos pagar absolutamente nada. Eu penso que nós precisamos apenas evoluir, apenas sermos melhores e ajudarmos o outro nesse caminho. A culpa é um mecanismo, um processo emocional muito patológico. Então carregar culpas é algo que vai dificultar muito a nossa evolução. A gente não precisa pagar nada, a gente só precisa ser melhor e evoluir. É isso que a gente precisa. O nosso aperfeiçoamento é conquistado através do nosso esforço ou simplesmente nos é dado? O que vocês acham? Esse é outro conceito que talvez ofenda também alguém. Já vou pedir desculpa antecipadamente, mas eu não acredito e não vejo lógica nenhuma na história do dom. Tal pessoa recebeu tal dom. Do ponto de vista da não continuidade enquanto consciência, ou seja, eu morro e acabo nesse momento, eu não continuo enquanto consciência, aí sim faz sentido o dom. Por quê? A gente pode pegar lá no YouTube, apenas como um exemplo, tem crianças lá de 4 ou 5 anos que debulham um piano como se fosse um Beethoven, como se fosse um Mozart, debulhando o piano há 4 ou 5 anos. Se eu treinar a minha vida inteira, eu vou chegar lá nos meus 70 anos e eu não vou estar tocando quanto que essas crianças tocam. Como é que se dá isso?
Do ponto de vista convencional, isso seria um dom, aí tudo bem. Agora, do ponto de vista evolutivo, de uma multisserialidade de vidas, não faz sentido nenhum, não faz sentido algum pensar em dom. Eu penso que nós desenvolvemos competências ao longo do tempo. Se hoje eu pegar e começar a treinar piano, e eu não sei fazer isso, então eu vou lá e começo a estudar diariamente, começo a estudar piano, e aí eu vou desenvolvendo essa competência. E aí eu passo para o astral, posso também desenvolver essa competência lá, e volto para um próximo reencarne. No próximo reencarne eu já vou ter mais facilidade para essa atividade. Então é por isso que essas crianças lá com 4, 5 anos já estão debulhando o piano. Porque eles já trazem essa informação na sua consciência. Eles já desenvolveram esse tipo de atividade. E o que isso quer dizer? A cada competência que a gente desenvolve, a gente está trabalhando novas frequências nos chakras. Então, lembra que a gente começa lá enquanto consciência primitiva no chakra básico e a gente vai subindo o nosso nível de consciência, porque a gente vai aperfeiçoando frequências dos nossos chakras. O chakra coronário é o que tem maior competência de todos, 972 raios, e lê muitas frequências. Então, a gente vai trabalhando todos os tipos de competência e aí a gente vai evoluindo. E nós podemos desenvolver qualquer tipo de competência, qualquer. Se um dia eu quiser me tornar um Einstein, eu posso. Vamos começar hoje. Daqui a algum tempo, eu não vou dizer que vai ser nessa vida, mas daqui a algum tempo eu vou desenvolver essa competência. Eu posso ser um grande cientista. Eu posso ser um grande médico. Basta eu começar a desenvolver essa competência. Eu posso ser um grande músico. Basta eu desenvolver essa competência. Eu posso ser um grande médium. Eu posso desenvolver essa competência. Todos podem. E, no final das contas, eu vou chegar a desenvolver todas as competências e ser uma consciência muito evoluída. Ou avançada ou muito avançada. Agora, como que a gente evolui? Eu penso que nós evoluímos através de 3 pilares essenciais. O primeiro é esclarecimento, o segundo é reforma íntima, ou também mudança de comportamento, e o terceiro é através de trabalho assistencial, interassistencialidade. Hoje eu não vou querer tempo de esmiuçar esses itens, numa próxima oportunidade espero ter, mas eu penso que a evolução se dá através desses 3 itens fundamentais: esclarecimento, ou conhecimento, reforma íntima ou mudança de comportamento e trabalhos assistenciais. Só que, para a gente conseguir realizar tudo isso, para a gente conseguir caminhar na nossa jornada evolutiva, a maior alavanca de todas, eu penso que são os seguintes itens: vontade, esforço e continuidade. A vontade é como se fosse o combustível da nossa consciência. Eu tenho um carro, eu posso ter o melhor carro, se eu não colocar combustível, ele não sai do lugar. Então, a vontade é o que nos impele rumo à realização desses objetivos evolutivos, ou de qualquer objetivo na nossa vida. Qualquer objetivo que a gente colocar, sem vontade, a gente não chega a lugar nenhum. Sem vontade e sem esforço. E um outro item é a continuidade. Vejam, vamos voltar para o exemplo da música. Eu quero aprender a tocar piano. Adianta eu me esforçar e colocar muita vontade durante 3, 6 meses, e aí eu paro, eu não dou continuidade. Não adianta. Para que eu consiga desenvolver qualquer competência, eu preciso ter continuidade. Eu preciso fazer isso sempre continuamente. Essa é uma outra característica das consciências avançadas. Elas trabalham com plena continuidade. Elas estão sempre produzindo. E aí, como é que eu penso que se dá a construção do conhecimento? A construção do conhecimento, eu acho que se dá de maneira teórica, mais prática. Deixa eu dar um exemplo. Eu quero ser uma pessoa ética. Aí eu vou lá e leio 10 livros ou uma coletânea de livros sobre ética. Isso me torna uma pessoa mais ética? Não me torna uma pessoa mais ética. Eu tenho um conhecimento teórico. Agora eu preciso aplicá-lo na prática. Eu preciso exercer esse conhecimento. Eu preciso me exercer, eu preciso ser esse conhecimento. Isso só se dá através da prática, a interação. Um outro exemplo. Na música ainda. Adianta eu estudar a teoria da música. Eu quero aprender sobre música, então vou entrar numa faculdade, só que eu fico na parte teórica, estudando música teoricamente. Isso me torna um músico? Não me torna um músico. Um outro exemplo. Eu quero me tornar um médium. Eu quero desenvolver minhas capacidades parapsíquicas, mediúnicas. Então adianta eu ler uma coletânea inteira de livros sobre mediunidade? Isso me torna um médium? Não me torna um médium. Agora uma outra pergunta. Adianta eu ler uma coletânea inteira de livros, ou de palestras, ou de mensagens sobre espiritualidade?
isso me torna uma pessoa mais evoluída? O que vocês acham? Aqui inclui um outro item para a construção do conhecimento, que é o relacionamento. A gente primeiro adquire um conhecimento teórico, só que para se exercer nesse conhecimento a gente precisa aprender a se relacionar. E esse é um outro item fundamental na evolução, aprender a se relacionar. A nossa evolução é alavancada por nós mesmos. Esse é o fator primordial, pela nossa vontade, pelo nosso esforço, pela nossa continuidade, através desses itens que eu penso seriam os essenciais da nossa evolução. Então nós somos a nossa alavanca. Só que para que nós consigamos evoluir, ninguém evolui sozinho. A gente evolui através das trocas. Para que nós consigamos exercer esse conhecimento, a gente precisa interagir com outras consciências. E para isso, a gente precisa aprender a se relacionar. Então, a gente precisa buscar se relacionar de forma assertiva. Esse é um outro item fundamental na nossa evolução. Gente, evolução é mão na massa, é na ação, é no trabalho. Agora, então, fazendo um resumo de tudo isso, e de acordo com o nosso atual momento, eu acho que provocou muitas reflexões, né? Essa quantidade de desencarne, esse isolamento social, talvez isso, acredito que tenha provocado muitas reflexões na gente. Em relação ao reencarne, talvez o que algumas pessoas tenham pensado vale a pena estar encarnado nesse planeta hospital, cheio de doenças, cheio de sofrimento nesse momento? Será que vale a pena? Eu acho que essa é uma pergunta que só cada um de nós poderá responder. Eu já tenho a minha resposta, né? Mas eu penso que valer a pena só depende de nós mesmos. Nós enxergamos o mundo de acordo com a lente daquilo que nós somos. Muitas pessoas podem achar que esse planeta é uma porcaria, outras vão achar que esse planeta é maravilhoso. E aí o que mudou? Mudou o mundo ou mudou a pessoa? Ou mudou a consciência? O que vocês acham? Nós enxergamos o mundo de acordo com aquilo que nós somos. Fazer valer a pena depende prioritariamente de nós mesmos. E eu penso que vale mais a pena quando nós contribuímos para o nosso crescimento, assim como contribuímos para o crescimento daqueles que estão à nossa volta. Aí com certeza eu penso que vale a pena. Eu agradeço a oportunidade de gravar esse vídeo, agradeço a paciência de vocês terem me ouvido e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.